Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos à Onda Mística Tarô. Vamos para mais uma tiragem hoje. Vamos tentar procurar saber, tentar desvendar o que o seu ser de luz, o seu ser amado, esconde de você. Até que ponto esse segredo ou algo que ele não revela para você afeta no comportamento dele e diretamente no relacionamento de vocês, tá bom? Se esse tema já desperta interesse, então, vem comigo. E já dando continuidade, como eu já disse, sejam todos muito bem-vindos ao Onda Mística Tarô. Muito obrigada a todas as pessoas que já fizeram inscrição e fazem inscrição aqui no canal. Para você que está chegando aqui agora, por favor, sinta-se em casa. Se a sua energia ressoar com a minha forma de leitura, já deixe seu like. E se você gostar muito, 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 já deixa a sua inscrição, faça, né? A sua inscrição e venha fazer parte da nossa família. Você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida. Vamos ao tema de hoje, procurar saber o que o ser de luz, o ser amado, esconde de você. Pensa nisso. Eu estou falando de algo, né, que a pessoa esconde, tá? Depois não venha nos comentários falando assim, mas não acontece isso porque a pessoa não me falou isso, não me fala aquilo. Gente, é uma coisa que a pessoa mantém em segredo, né? Então vamos parar e pensar que se é segredo é porque a pessoa não contou para você. Então a gente vai tentar descobrir aqui agora, tá bom? Vamos ver como isso afeta o comportamento no dia a dia do ser de luz e inclusive no relacionamento de vocês, tá bom? Vamos aqui a primeira opção, a ágata azul com o deck Tarô de la Nuit, tá? Se conecte com a pedra ou com o deck. E aqui a gente tem a ágata marrom com um deck do Ciro Machete, o Judith Tarot. Eu me embolo, vou falar esse nome, então vocês já sabem, né? Mas então se conecta com a pedra ou com o deck, dá uma pausa no vídeo se for necessário, para você se conectar com o outro. Não conseguiu? Assista as duas tiragens e vê aquela que melhor se adequa à sua realidade. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai fazer sentido para todo mundo. Se não fizer sentido para você, não tem problema. A gente tem uma playlist enorme aqui, você pode assistir quantas vezes você quiser e escolha um vídeo para chamar de seu, tá bom? E se não se conectar, joga para o universo que vai servir para o coleguinha, tá certo? Se ressoar com você, acolha as informações. Meu cachorro mexendo na câmera, é uma beleza isso. Mas deixa para lá, vocês já sabem que isso acontece, né? Então, mentaliza, se conecta, tá? Porque a gente vai começar a leitura, mas hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Agora eu vou sair de cena e vou deixar em cena somente as cartas, tá bom? Só um minuto. Prontinho, voltamos. Então, para você que já fez a sua conexão, lembrando que você pode pausar o vídeo caso seja necessário, tá bom? Para a gente dar continuidade à leitura. Vamos aqui começar com quem se conectou com a ágata azul. Por favor, mentaliza o seu ser de luz, traz essa energia dele para cá, traz a sua também, porque afinal de contas você também vai estar sofrendo influência sobre isso, tá bom? Vamos ver o que esse ser de luz esconde de você, tá? Como que tá o comportamento dele, até que ponto isso interfere no comportamento dele e no relacionamento de vocês, ok? Por favor, o que esse ser de luz esconde na sua mente, tá? Com a água azul, por favor, por favor, o que esse ser de luz esconde na sua mente, por favor. Vamos pegar o comportamento de luz. Vamos pegar o comportamento de luz, por favor. Vamos pegar o comportamento de luz, por favor. Vamos pegar o relacionamento dos nossos componentes. Vamos ser amados, por favor. Vamos pegar o relacionamento dos nossos componentes. Vamos ser amados, por favor. Vamos pegar por favor. Você de luz esconde os nossos componentes. Nossa, por favor. Você de luz esconde. Mostra que você de luz esconde os nossos componentes. Nossa, por favor. Vai ter resposta. Vamos pegar por favor. Vamos pegar o comportamento de luz, nossa, por favor. Vamos pegar o comportamento de luz, nossa, por favor. Vai ter resposta. Vamos pegar o comportamento de luz, nossa, por favor. Vamos pegar o relacionamento do ser amado com as nossas componentes, nossa, por favor. Vamos pegar o relacionamento do ser amado com as nossas componentes, nossa, por favor. Vai ter resposta.
Essa pessoa, tá? A primeira coisa que saiu aqui foi a carta do mundo. Ou seja, é uma pessoa que provavelmente esconde de você que tem uma vontade muito grande de viver um relacionamento aberto, né? É para como se essa pessoa não precisasse de rótulos para ser feliz. Essa pessoa tem um amor? Tem. Aqui saiu no 2 de copas. Essa pessoa quer um relacionamento aberto, quer viver novas experiências, mas não quer se prender a um relacionamento. Por isso, talvez essa pessoa não fale isso para você diretamente, porque ela sabe que de alguma forma isso vai te magoar, vai te deixar inseguro ou insegura. Adeque o seu gênero, por favor, para não precisar ficar ele, ela, tá bom? E assim, ele vê ou ela vê esse relacionamento com vocês como, vamos dizer assim, uma coisa divertida, gostosa, mas não é uma coisa que a pessoa de fato vai levar a sério. Entende? Por quê? Porque essa pessoa já tem um parceiro, uma parceira que para ele ou ela, tá, é uma coisa mais completa. Você mexe com essa pessoa, mexe com a cabeça dessa pessoa, mexe com a libido dessa pessoa, com certeza. Você faz essa pessoa feliz, alegre, divertida, né, aquela coisa toda. Talvez você tenha um temperamento diferente da pessoa. Aqui, claramente, é um caso de triângulo, tá? Claramente é um caso de triângulo. Então, assim, essa pessoa provavelmente tem um temperamento, tem um estilo muito diferente do seu, porque são duas cartas aqui que me parecem pessoas muito distintas uma da outra, tá? Aqui, ó, a carta do mundo, tá? Em que eu digo que a pessoa tem vontade de ter relacionamentos, mas assim, abertos. A pessoa não quer se firmar de fato num ponto só. É uma pessoa que gosta de coisas novas, de variações. Então ela não vai se prender nem a pessoas, nem a rótulos, nem a um relacionamento. Por mais que ela tenha um relacionamento só, mas é o tipo de pessoa que, né, está em constante mudança. Ela tem uma pessoa fixa? Provavelmente tem. É uma pessoa, que esse aqui, ó, o 2 de copas. É a pessoa que completa essa pessoa. Esse ser de luz, esse ser amado. Né? Isso ele não te conta. Ele se sente completo com essa pessoa. Talvez vocês tenham algum problema de relacionamento, de repente ele não fica dizendo que não sabe como fazer, que fica indeciso ou qualquer coisa nesse sentido, mas no fundo ele sabe. Ele sabe, ele só não quer falar para você, tá? E aqui, ó, a gente tem o 3 de copas. Olha a diferença. Você é a alegria, a diversão, né? É os momentos bons, é 3 de copas, é comemoração, é festejo, mas não quer dizer que essa pessoa vai de fato assumir um relacionamento com você. Não está nos planos dessa pessoa. Pelo menos não no momento, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso aqui é para sempre, vai ser assim para sempre, está escrito em pedra. Isso aqui são energias. Pode mudar? Pode mudar. Mas no momento, eu não vejo essa mudança, tá? Eu vejo um comportamento, assim, uma característica de uma pessoa que quer ter um relacionamento, vamos dizer assim, um relacionamento com uma pessoa que ele ou ela considera, vamos dizer assim, parceiro realmente de fato, né? Porque com essa carta aqui, olha aqui, são praticamente almas gêmeas, né? A pessoa se sente completa com essa pessoa aqui. Por mais diferença que essa pessoa possa ter do ser de luz, por mais que essa pessoa, sei lá, não consiga satisfazer no total o ser de luz, porque o ser de luz, pelo jeito, gosta de muitas coisas, né? Mas você vem trazendo esse outro lado. Veja bem como é diferente, né? A pessoa que está, de fato, com o ser de luz e olha você, a pessoa alegre, a pessoa divertida, a pessoa dinâmica, a pessoa que traz alegria, isso ele não te fala. Infelizmente, isso é uma coisa que a pessoa guarda para ela, entendeu? E aí fica com aquela conversa. Toda vez que vocês tocam no assunto ou qualquer coisa nesse sentido, ele vai estar sempre dando a desculpa de que não pode por isso, não pode por aquilo, porque, sei lá, tem filho, tem uma casa para cuidar, vai inventar N desculpas. Mas a verdade mesmo é que essa pessoa tem uma ligação muito forte com essa outra pessoa, não precisa ser ou estar de fato
se sentindo casado, tá? Porque a pessoa aqui, nesse caso, não precisa de rótulo para ter um relacionamento com ninguém, tá? Mas ele tem uma ligação com essa pessoa, sim, uma ligação séria, tá? E assim, com você é a parte divertida da história. É difícil eu falar isso para vocês? Mas é o que aparece aqui. Vocês podem ver que as outras duas cartas, elas estão em cinza e branco. Você é a única carta que está aqui, ó, em cores. É a pessoa que traz cor, traz vida para esse ser de luz. Embora ele ame ou tenha de fato um sentimento por essa outra pessoa, se sinta realmente completo ou mais seguro com essa pessoa, mas é você quem traz cor, traz vida, traz alegria, mas isso não significa que essa pessoa vai de fato assumir um relacionamento com você. É isso que ele te esconde, tá? O que isso pode trazer para o relacionamento de vocês? Cara, o cara se apresenta de repente como uma pessoa que tem um objetivo, de repente ele pode chegar para você, como eu falei antes, né? Dizer que está determinado, que está focado, né? Que vai fazer, que vai acontecer, porque aqui a gente tem a carta do carro, né? Que mostra uma determinação, um foco, uma pessoa buscando um caminho, uma saída, uma solução. Mas o que acontece? Essa pessoa está carregando um peso, 10 de paus, porque ele sabe que ele está mentindo para você. Ele sabe que ele não vai ter condições de escolher entre uma e outra aqui. Porque ele se sente de fato muito ligado, tá? Seja pelo motivo que for, seja alma gêmea, seja por uma questão de karma, seja lá pelo que for, mas ele se sente muito ligado a essa outra pessoa. Você traz alegria na vida desse ser de luz? Traz, mas isso não significa que ele vá abandonar a outra pessoa para ficar com você. E é isso que ele não tem coragem de chegar e falar, olha, eu não me sinto preparado, eu não me sinto preparada para deixar a outra pessoa e ficar com você. Perdão. Me divirto com você, gosto de você, né? A gente tem bons momentos juntos, mas não é o bastante, não é o suficiente para fazer com que eu deixe o que eu já tenho para começar um outro relacionamento. Aí é onde entra, né, a dificuldade da pessoa, o caráter da pessoa. A pessoa fica aqui falando que de repente vai fazer alguma coisa, que vai mudar de atitude, que vai tomar uma decisão, aqui preso a uma mentira que está cada dia maior. Ele de repente está vendo que a coisa está chegando num ponto em que ele vai ter que de fato tomar uma decisão, e isso está causando uma pressão muito grande, porque 10 de paus é uma pressão muito grande em cima da pessoa. A pessoa pode acabar ficando nervosa, pode começar a ficar irritada, pode ficar sem paciência, porque ele começa a sentir essa pressão e aí ele acaba descontando em cima de quem não tem nada a ver com o problema aqui. Não são vocês, o problema aqui é o ser de luz, entende? Se ele enxerga dessa maneira, mas não tem coragem de chegar para você e falar, fica carregando esse peso e isso interfere no comportamento dele. Ele se torna uma pessoa, às vezes, explosiva do nada, né? Às vezes ele parece indeciso, confuso, desnorteado. É por conta disso. É mentira. É uma mentira em cima da outra. Ele mesmo fica tentando se enganar, entendeu? Ele não consegue, vamos dizer assim, encarar de frente, de verdade, né, o que de fato ele tem vontade de fazer, né, que é, vamos dizer assim, ter a liberdade de ter o relacionamento com uma e ter o relacionamento com a outra, sem precisar necessariamente assumir, de fato, o relacionamento com uma e com outra, e fica nessa prisão. Acaba se tornando uma prisão física e mental. Por quê? Porque ele sente o peso, né, da mentira em cima do corpo dele, o corpo acaba sentindo, porque é uma energia, né? Ele acaba ficando nervoso, fica irritado, causa uma frustração na pessoa, ele não está se sentindo acuado, provavelmente esse ser de luz aqui está se sentindo acuado, sabendo que tem que tomar uma decisão, por isso que está aqui no carro, fica estressado, perde a cabeça com facilidade, tem hora que sabe o que quer fazer de fato, tem hora que não sabe, fica aqui, né, com um monte de ideias na cabeça, se sentindo derrotado, esgotado, exaurido. 9 de espadas. Olha aqui, olha como é que a pessoa fica. A mente dessa pessoa derrubando ela. Por quê? Porque não fala a verdade.
Entendeu? Então, acabar tendo um comportamento, uma hora ele explode, entendeu? Não faz o que tem que fazer, aí explode, fica nervoso porque sente a pressão, outra hora ele se sente derrubado porque tem culpa, tem remorso, né? Porque o 9 de espadas fala sobre isso. Por quê? Porque não está falando a verdade para você, não está te contando o que deveria ser contado, não está sendo honesto o suficiente, né? Eu vejo aqui uma pessoa que guarda segredos, né? Talvez a pessoa até pense em falar de fato o que ele tem dentro de si, o que ele tem guardado dentro de si, mas ele, por uma questão de autopreservação, ele prefere não falar. Isso interfere no relacionamento de vocês? Claro que interfere. A partir do momento em que a pessoa está se sentindo desse jeito, começa a agir, hora está de um jeito, hora está do outro, né? Esconde coisas, quer falar, mas não fala, fica na defensiva, porque ele começa a ficar na defensiva. Presta atenção se a pessoa não começa a ficar na defensiva com você. Toda vez que você toca num assunto ou que você, né, ameaça falar alguma coisa, ameaça cobrar alguma coisa, esse ser de luz se arma como se o que você estivesse fazendo fosse uma coisa assim, muito perigosa para a saúde dele, para o físico dele, né? Porque que a gente tem a sacerdotisa, que a sacerdotisa é a mestre de esconder as coisas, né, gente? É mestre de esconder as coisas. Então, assim, ele sente as coisas calado, na quieta, na dele. Prefere resguardar, prefere falar, quer dizer, falar não, prefere ficar calado, entendeu? Quando, na verdade, ele tem vontade, olha o cavaleiro de espadas aqui, ele tem vontade de correr e chegar e falar mesmo, olha, eu tenho vontade de fazer isso, isso e isso, eu quero ficar com as duas, eu não consigo me decidir, eu tenho uma ligação com a outra, mas o nosso relacionamento, sabe, tá morno, não tá legal, você é o que dá cor à minha vida, mas eu não tenho condições de assumir um relacionamento com você, seria mais honesto, seria mais bonito da parte da pessoa. Mas, infelizmente, a pessoa não está sendo. E aí, quando você cobra, ou quando você aperta a pessoa, olha aqui, a pessoa fica na defensiva, 7 de paus, tentando se proteger, tentando camuflar, tentando, né, proteger o que ele tem de guardado, o que ele tem de segredo. Então, assim, se você tem um relacionamento com essa pessoa, não é que a pessoa não goste de você, tá? Eu quero deixar isso claro. Mas eu não vejo essa pessoa tendo condições, nesse estado em que ele está, de fato tomar uma decisão e ficar com você. E ele não tem coragem, tá, de chegar para você, por mais que ele queira, ele vai se manter calado, ele vai manter isso na dele, ele começa a ter comportamentos diferentes, né? Uma hora, como eu falei, uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro, uma hora ele diz que vai tomar uma decisão, uma hora ele começa a explodir, achando que está todo mundo contra ele, uma hora ele se sente derrotado, achando que ele é me desculpe a palavra, mas é um merda, porque ele não consegue decidir nenhuma coisa nem outra, entende? E você fica aqui nessa situação, nesse balaio de gato que ele arrumou para a vida dele, entendeu? É isso. Para quem tinha se conectado aqui com a Ágata Azul, espero que tenha feito sentido para você. Se fez, deixa aqui nos comentários, por favor, porque eu gosto de saber e depois a gente dialoga, tá? Vamos agora para quem se conectou com a Ágata Marrom. Vamos ver aqui o que esse ser de luz esconde de vocês. Mostra para mim, por favor. O que esse ser de luz? Mostra para mim, por favor. O que esse ser de luz esconde de nossa frente? O que esse ser de luz esconde de nossa frente? Mostra para mim, por favor. O que esse ser de luz esconde de nossa frente? Esse luz, mostra para mim, por favor. Esse luz, esse luz, mostra para mim, mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui o relacionamento. Mostra nossa frente funcionar. Mostra para mim, por favor. Vamos ver o relacionamento nossa frente funcionar. Mostra para mim, por favor. Aqui que mostra para mim, por favor. Aqui que mostra para mim, por favor. O que esse ser de luz esconde de nossa frente? Aqui que mostra para mim, por favor. Aqui que mostra para mim, por favor. Vamos ver o relacionamento desse luz. Mostra para mim, por favor. Vamos ver o relacionamento desse luz. Funcionar de nossa frente. Sem estar na mão. Aqui que mostra para mim, por favor. Aqui que mostra para mim, por favor. Vamos ver o relacionamento desse luz, nossa frente, por favor.
não secreta, no relacionamento extremado, com emoções doentes, não secreta, não secreta. Seguinte, esse ser de luz aqui, ele tem muitos desejos, tá? Ele pode esconder uma personalidade de muita ambição. Talvez ele não diga para você, mas ele é uma pessoa muito ambiciosa, tá? Porque aqui a gente tem a carta do diabo. Então ele se liga muito no material. Pode ser sexual também? Pode. Lógico, pode ser o tipo de pessoa que, né, não se contenta com uma coisa só, né? Porque o diabo tem esse lado também. É uma pessoa que tem muitos desejos. Muitos desejos. Gente, isso aqui, assim, se é que a pessoa, nesse caso aqui, não é chegado a um certo vício, né? Porque assim, o diabo com 7 de copas, além da pessoa ser muito ambiciosa, desejar muitas coisas, pode ser que seja uma pessoa também viciada em bebida ou em alguma coisa nesse sentido, tá? E isso a pessoa não fala. Porque a gente tem aqui o 7 de copas e aqui o 5 de copas. É onde a pessoa se sente derrubada. É onde a pessoa faz as coisas, extravasa, exagera na dose e depois se sente derrotada, se sente derrubada. Olha aqui. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Então, assim, ou essa pessoa, ela é muito ambiciosa, ela tem muitos desejos e está se sentindo frustrada porque ainda não conseguiu, né, vamos colocar assim, realizar todos os desejos que ela tem, né, porque também pode ser isso, não vamos colocar só como vícios, mas também pode ser uma pessoa que tem um certo vício em certas coisas, sim, tá? E que isso é uma fraqueza da pessoa, né? Na parte, vamos dizer assim, positiva, seria a pessoa ter uma ambição saudável, né? Querer desejar conquistar coisas é uma coisa saudável, mas pelo que eu estou vendo aqui, o ser de luz ele exagera um pouco em certas coisas e isso está causando mal a ele. Isso pode estar causando mal não só na parte emocional, mas também pode já estar começando a afetar o físico do ser de luz. Porque eu estou vendo outras cartas aqui de pentáculos que falam que, de repente, né, o físico já está começando a sentir. Entende? Então, assim, aí você adequa a sua realidade, tá? Se você perceber, né, que um determinado tipo de comportamento aí no ser de luz, pode ser que essa pessoa, né, sei lá, tenha passado por traumas, alguma coisa nesse sentido, e por isso ele desconta essa raiva, essa frustração em algumas coisas, algumas, sei lá, bebidas ou coisas ilícitas. Me parece mais bebida, né? Porque copas me parece mais que seja bebida, mas se não for, como tem várias coisas aqui dentro das copas, eu não posso dizer qual dessas coisas aqui é a que está fazendo com que seja a fraqueza do ser de luz, tá? Porque aqui a gente tem plantas, pode ser, né, aquelas, entendeu? Né? Da fumacinha, tem comprimidos, tem umas bolinhas aqui que podem ser comprimidos, tem umas outras paradas aqui que eu nem sei o que é. Então, assim, o cara de repente gosta de dar uma viajada na maionese com certas coisas, entendeu? E depois fica desse jeito, entendeu? Então, assim, procura observar se de vez em quando né, o temperamento dessa pessoa aí, o comportamento dessa pessoa não fica um pouco diferente, não fica um pouco estranho. Ora, essa pessoa está muito, né, ora, essa pessoa está muito para baixo, por conta disso, tá? Pode ser por conta da ambição, né, desenfreada, desmedida, de querer muitas coisas, tudo ao mesmo tempo, e não conseguir dar conta de fazer as coisas, por isso ele se sente derrotado? Pode, né? Ele pode ser ambicioso a esse ponto e ficar desse jeito quando não consegue aquilo que ele quer, né? Afinal de contas, o diabo também tem muito isso, né? De querer conquistar as coisas e quando não consegue a coisa, o cara fica se sentindo o ó do bobó, entende? Mas também tem essa parte do vício aqui, gente. A gente não pode descartar isso aqui porque
tá quase que dando aqui, né, na minha cara aqui, entendeu? Os negocinhos que o cara pode de vez em quando estar fazendo uso. Entende? Pode ser remédio? Também pode. Sei lá, se o cara tem problema de nervo, é estressado, é neurótico, eu sei lá o que tem acontecido com a pessoa, e ele precisa fazer uso de muitos medicamentos, isso tenha se tornado um vício, né, uma dependência química em uso de medicamento? Pode, né? Tudo que é demais faz mal. E aqui nessa carta do diabo está me mostrando que a coisa que ele usa, né, ou o que ele faz é demais e está fazendo mal a ele. Ponto. Isso ele esconde de você, tá? O que acontece? O temperamento dele fica alterado? Fica. Aqui a temperança já está me dizendo que ele precisa controlar isso. Mas o que acontece? Ele, com pressa de fazer as coisas, ele não está dando, vamos dizer assim, condição do próprio corpo reagir para poder ele entrar em equilíbrio novamente. Ele está completamente desequilibrado. Isso está afetando o comportamento do ser de luz. Ora ele fica, como eu falei, tem hora que ele fica muito acelerado, tem hora que ele fica meio lerdão, meio paradão, meio caído na avenida. É isso. Olha aqui, a temperança. Olha aqui. Me mostrando que essa pessoa precisa urgente de se controlar, de procurar um médico, alguma coisa nesse sentido, para poder controlar esse tipo de ansiedade ou de vício que ele tem, alguma coisa nesse sentido, porque quando ele está na festa, na farra, que ele está realizando, ou tomando as coisinhas dele lá para ele ficar alegrinho, ele fica aqui, ó, querendo correr, fazer tudo ao mesmo tempo, como se, né, se nada tivesse na frente dele. Quando ele se sente derrubado, que ele não está conseguindo fazer as coisas dele, olha aqui. Aí ele entra na vibe do Cavaleiro de Paus, mas não na parte boa do Cavaleiro de Paus, na parte em que o Cavaleiro de Paus é o mais lento dos arcanos, ou seja, ele não consegue sair sequer do lugar. Entendeu? É por isso que eu estou falando, o comportamento dele muda muito, oscila pra caramba. Ele precisa controlar isso? Precisa. Mas não vai ser você que vai poder ajudar essa pessoa. Essa pessoa está precisando de uma baita de uma ajuda, gente. Na boa, tá? Então, assim, procura observar, porque se ele não falou, se você ainda não prestou atenção, tá na hora de prestar atenção e observar esse tipo de coisa, porque tá batendo aqui, ó, direitinho. Aqui, ó, 7 de copas, aqui, ó, Cavaleiro de Espadas. Ele fica, né? Vou fazer, vou acontecer agora, né? Vou correr, vou acelerar. Sabe quando é que a pessoa usa uma coisinha a mais, né? Que fica assim, ligado na 220? Olha ele aqui, no Cavaleiro de Espadas. Aí quando ele tá derrubado, que ele tá sem, ou que ele tá com falta, ou quando o efeito do remédio passa, ele fica com o quê? Cavaleiro de Paus. Não sai do canto. Percebeu? Olha como é que tá tudo casadinho. Até a temperança falando aqui, né, do diabo, a falta do controle, a falta né, do equilíbrio que ele não está tendo, ele está perdendo a noção. Ele precisa se curar disso, ele precisa cuidar, que seja de uma ambição, que seja de algum vício, mas essa pessoa precisa de um tratamento para se curar. Porque a ambição desmedida também é uma coisa que prejudica e muito a pessoa, né? É aquela história, gente, tudo que é demais faz mal, assim como tudo que é de menos também faz mal, né? Isso prejudica o relacionamento de vocês? Claro que prejudica. O cara fica aqui, né? Olha aqui, na carta da morte. Fica frio, fica apático, né? Tem hora que tá se achando dono da razão, tem hora que para ele é como se a coisa não existisse, ou como se ele, de repente, não quisesse realmente se importar com certas coisas. Ora se entrega demais para o trabalho, né? Se dedicando demais, fazendo demais, querendo produzir demais, para, de repente, não se envolver, não demonstrar dentro do relacionamento o porquê que ele está assim, porquê que ele está tão consumido, porquê que a morte está aparecendo aqui para ele, para o relacionamento de vocês. Porque o relacionamento de vocês está começando a ficar consumido. O relacionamento de vocês está começando a passar por uma transformação que, assim, está parecendo que entregar a alma, praticamente, para subir na vida, para fazer, para acontecer, e isso afeta o relacionamento de vocês, porque acaba que ele não tem tempo para você,
ele não tem tempo para curtir o relacionamento, ou a família que seja, né? Aí fica com pressa para fazer as coisas, tá sempre achando que tá faltando, tá atrasado, tem coisas para fazer. Por quê? Porque ele tá sendo consumido. Essa carta aqui tá me falando muito isso. Esse ser de luz é que ele tá sendo consumido, gente, ou pela ganância ou pelos vícios. Eu não tenho nem muito mais o que falar dessa leitura aqui, porque assim, tá gritando aqui na minha cara já isso, tá? Das duas, uma, ou é a ganância de fato consumindo essa criatura, porque eu já te falei que tudo que é demais faz mal, inclusive a ganância, né? A pessoa é devorada por ela, tá? E aqui, como a gente tem um 8 de pentáculos, me mostra que isso pode ser, sim, uma ganância, uma vontade muito grande de ser o melhor, fazer sempre para ser o excelente, para estar tudo, sabe, em perfeitas condições. Ele quer o esmero, ele quer o melhor, ele quer ser o melhor a fazer as coisas. E isso consome a pessoa. E ele tem pressa, porque aqui a gente tem um cavaleiro de paus, né, que me diz que ele tem pressa de conquistar as coisas, de fazer as coisas. E isso pode levar uma pessoa a usar certas substâncias para dar conta do recado, para ter essa energia, para fazer tantas coisas. Também pode ser uma coisa aliada à outra. Entende? Percebe o que eu estou querendo falar? Que quando a pessoa às vezes tem uma ambição, quer um desejo, quer trabalhar demais, quer fazer demais algumas coisas, né? Horas e horas e horas de serviço puxado, porque quer ter um rendimento melhor, quer subir na carreira, alguma coisa nesse sentido. Quantos profissionais a gente não conhece que caem nesse tipo de coisa, né? Passam horas e horas trabalhando e para que eles se mantenham ativos, eles começam a fazer uso de substâncias e depois, com o passar do tempo, não conseguem reverter mais isso e acabam consumindo-os por aquilo que era para estar auxiliando eles numa produção. Deu para entender? Infelizmente, o caso desse ser de luz aqui é isso. Ele pode não falar para você, mas eu acredito que seja uma coisa que talvez você já tenha percebido. Você pode já ter percebido esse tipo de comportamento no ser de luz, e assim, é uma coisa que precisa de buscar ajuda, né? Mas não basta você querer ajudar. O ser de luz precisa querer receber a ajuda também. Talvez se você conseguir conversar com essa pessoa, quem sabe ele não consegue te ouvir, né? E tentar buscar, de fato, um auxílio para conciliar isso aqui, porque, gente, né? Nem tanto, nem tão pouco. A pessoa está se acabando. Eu estou falando para vocês, essa pessoa está se acabando, tá? Se não for agora, mais à frente, esses excessos dessa pessoa vai consumir essa pessoa. Escuta o que eu estou falando. Ele vai ser consumido pelo próprio desejo de fazer as coisas a moda vamos embora. Entendeu? Então, assim, recado dado, tá? É uma coisa difícil? É. Eu até gostaria não de nem estar falando esse tipo de coisa para vocês, mas assim, como saiu aqui e está muito explícito, eu preciso passar essa mensagem para vocês, tá? Mas espere em Deus que esse ser de luz encontre a luz, né? E que ele melhore dessa situação dele, porque realmente a gente não deve desejar isso para ninguém, né? E não sou eu que vou fazer isso. Então, assim, gente, eu fiz esse formato hoje porque eu quero ver se, de repente, assim fica melhor, para que vocês vejam melhor as cartas, tá? Depois vocês deixam aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato. Eu apareço lá no começo, dou um alô para vocês verem que sou eu mesma, né? Aquela coisa toda. Mas aí eu colocando as cartas assim, eu acho que a visão de vocês fica melhor sobre a leitura, tá? Depois eu espero que o feedback de vocês. Tá bom, meus amores? Mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigada.